Boa tarde, galera, e muito bem-vindo ao nosso Plano de Artista. E hoje a gente vai conversar com um artista com 50 anos de produção, 50 anos de. Deixa eu colocar. 50 anos de produção, mais de 30 exposições individuais, arquiteto, poeta, artista, Alma Andrade. E Alma! Deixa eu ver se ele consegue, se eu vou conseguir puxar o Alma aqui pra gente conversar com ele. Aqui. Vamos ver. Muito bem-vindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui na caixinha de pergunta que a gente vai te responder. Ah, Tá, conseguiu? entrou? Entrou? No computador não vai. Não tem problema não. Agora a gente chegou aqui, tá bom. Como é que você tá, Alma? Muito bem-vindo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo você bem. Botei Alma, até o microfone aqui, né? primeiro, quanto tempo, né? Muito tempo, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Vai ser uma delícia falar com você. Gente, 50 anos, hein? De trajetória, de trabalho. Você vai contar um pouco disso, né? Como é isso. E se apresenta aí para todo mundo, por favor. Bem, falar de mim é muito difícil, né? Eu gosto sempre de falar dos outros, né? Quando eu dava aula no MAN, aqui no Museu de Arte Moderna aqui em Salvador, enfim, que é um curso de teoria, história da arte, eu perguntei, professor, sobre você? Não, falar primeiro dos outros, principalmente dos mortos. Depois a gente pega aos vivos. Aí depois que eu falava, agora, não, mas fala alguma coisa sobre o seu trabalho. Aí eu falava alguma coisa, enfim. É muito difícil a gente, assim, falar da gente, eu não fui acostumada a isso, enfim. Eu acho que o artista é esse sujeito que passa a vida toda olhando o trabalho do outro, né? Contemplando o trabalho de outros, outros que fizeram muito melhor do que você contempla aquilo e que pensa em dar um passo adiante, né? E talvez consiga, né? Né? Tanta coisa que a garganta, é uma coisa na garganta. Desculpe aí. Então, veja bem, eu vim do interior para Salvador para estudar, ou agora, o que foi? É, era para fazer um curso sério, né? Um curso de engenharia, medicina. Medicina eu tinha medo de sangue, eu ia fazer o quê? Engenharia, não gostava muito de pouco. Resolvi fazer arquitetura, que estava próximo de uma coisa que eu gostava, que era literatura, arte, enfim. Por um acaso, eu acho que essa coisa foi um desvio na minha vida. Meu projeto de vida deveria ser outro, né? Acabei fazendo arquitetura, enfim, é, comecei com um pouco com literatura, poesia, aí descobri a poesia concreta, me encantei com a poesia concreta, tem aquela coisa que você não. Naquele momento, começo da década de 70, você não tinha nada publicado, você não encontrava nada em lugar nenhum. Né? Então, a coisa, conheci um amigo que tinha, alguém que tinha uma publicação que saiu na revista, sei lá, Manchete, o Cruzeiro, uma coisa que chamava atenção. Então, mas acontece que na Bahia tinha um cara que financiava, é um engenheiro da Petrobras, trabalhava com computação, naquela época, aqueles computadores grandes, aqueles computadores aqueles cartões furadinhos e tal, e que ele é um mineiro que morava na Bahia e que financiava algumas coisas da Poesia Concreta de São Paulo. E aí, acabei conhecendo, a gente estava sempre na casa dele, enfim, tendo esse contato, enfim. Eu acabei descobrindo a Poesia Concreta, o Poema Processo, que me aproximando do pessoal do Poema Processo, que é o pessoal mais próximo assim, da minha idade e tal. E foi um momento, aquela década, um momento assim, uma década difícil, uma década que estava exprimida entre o ato institucional número 5 e a abertura dos anos 80, mas, ao mesmo tempo, uma década que estava assim, descobertas, assim,
grupos, era é uma época assim de guetos, gueto dos hippies, gueto de não sei o que e tal, entendeu? Os guetos de quem queria ver arte, queria descobrir arte, ver cinema, coisa toda, cinema de Godard, aquela coisa toda. Então, com esse contato, conhecendo, acabei assim, viajava com crédito educativo, né? Todo semestre eu viajava, fazia arquitetura, todo semestre eu viajava, ia ao Rio. Acabei conhecendo as pessoas, conhecendo o Hélio Oiticica, Lígia Pape, enfim, Tungo, Cildo, que estava mais ou menos começando. Enfim, aí acabei tendo assim, esse contato com essas pessoas, enfim, eu vou dizer que aprendi o neoconcretismo na casa das pessoas, vendo os trabalhos das pessoas, entendeu? Vendo o trabalho da Lígia Clark, na casa dela e tal. E aí vem arte conceitual, então foi uma... Aí vem essa monte de coisas na minha cabeça, né? Arte conceitual, poesia concreta, poesia visual, arte, poema processo, enfim, um pouco de literatura, enfim, a tendência construtivista, o neoconcretismo. Então, dentro de todas essas vertentes, eu fui desenvolvendo o trabalho. Comecei aqui uma coisa que eu acreditava, mantive aquilo, enfim, e até hoje é como se eu estivesse fazendo praticamente o mesmo trabalho, né? Sempre trabalhando uma hora com literatura um pouco, uma hora, sei lá, com a poesia visual, uma hora com as artes visuais, trabalhando com vários suportes também, pintura, escultura, desenho, instalação, essas coisas. Também trabalhando um pouco com arquitetura, não trabalhando com arquitetura um pouco menos, acabei trabalhando mais com urbanismo, acabei me especializando em urbanismo, fiz mestrado em urbanismo, trabalhei no PDDU aqui em Salvador, depois eu fui trabalhar com patrimônio e acabei me aposentando como arquiteto em patrimônio, usando um pouco até das obras da Lina, coisa assim, que era da Prefeitura de Salvador. Você cuidou das obras Então, eu fui desenvolvendo esse trabalho em várias coisas, entendeu? Em vários caminhos, mas mantendo uma coerência, uma trajetória de trabalho. Acreditava nisso e percorri isso, enfim. E o trabalho está aí. Você vê até tanto que a gente se surpreende comigo. O trabalho da década de 70 com agora são diferentes, mas tem uma linha de trabalho, tem alguma coisa que a gente olha e identifica que é seu. Ainda bem que identifica, não é de outro, entendeu? Vendo que eu conseguia manter. É muito difícil fazer isso, entendeu? Agora eu nunca vivi de outras coisas, entendeu? Do meu salário como arquiteto, quer dizer, fiz também um contrato para trabalhar só um turno, ganhava menos, enfim, mas conseguia fazer meu trabalho. Depois deu aula no MAN, fazia várias coisas assim para pagar as minhas contas de condomínio, etc, entendeu? Então agora, depois de um certo tempo, o mercado começa a ter um certo interesse, enfim, vai se chegando aos poucos no mercado, né? vai se chegando aos Enfim, é isso. poucos. Ô, Alma, é muito engraçado você falar assim. As pessoas reconhecem que o trabalho é meu e é muito difícil fazer isso. E não é que é muito difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso por 50 anos. E tá sempre se redescobrindo e sempre entendendo outras linguagens e trabalhar com linguagem. Você falou assim, eu trabalhei com arquitetura, mas se você pensar toda a ideia, né, até da poesia visual, do poema processo e das suas telas e do seu trabalho, ela tem uma construção espacial arquitetônica, né, que faz sentido. Então, onde todas eu vou falar essas mídias que você usa, elas se unem dentro do seu trabalho. E é tão bonito ver isso, é tão bonito ver, assim, eu acho que no começo, até desde o começo do trabalho até hoje, a gente consegue ver, eu não vou nem falar uma evolução, um aprofundamento do trabalho, e sempre trazendo outras camadas para o trabalho. Então, não é que é difícil fazer só isso, é difícil de 50 anos fazer isso, né? Você não espera onde você vai chegar, né? Uma coisa, é uma viagem, né? Você começa, é, é como na Grécia antiga, vocês viajavam, o cara viajava, o Homero passa lá naquela coisa da Ulida, passa como
passa 17, 20 anos, sei lá, viajando, sem se preocupar no percurso, né? Onde ele vai chegar, mas com as aventuras que acontecem no percurso. Então, em arte é isso, a gente começa uma coisa, não sabe onde vai chegar, não tem assim, essa meta de chegar em algum lugar, é uma viagem que a gente vai experimentando cada episódio que acontece em cada lugar. Cada lugar acontece uma coisa, enfim, a coisa vai. Quer dizer, eu mesmo tinha tudo para me abandonar, para abandonar as artes visuais, para fazer outra coisa. Primeiro eu comecei numa Bahia, assim, numa cidade, em Salvador, que ainda meio provinciana, também com essa coisa de você aparecer assim com. Pô, falar em poesia concreta, falar em arte conceitual naquela época, é uma coisa muito difícil. É difícil da sociedade aceitar aquilo, do circuito de arte aceitar aquilo. Eu fui em salões que aconteceram aqui, que eram salões mais domésticos, salões naquela época, salões mais universitários. Eu fui cortado de todos, né? Tinha os caras que eu cheguei lá, membros que eu chegava, dizer que eu chegava com 3 pedacinhos de pau, dizendo que aquilo era arte, entendeu? Então eu tinha tudo para desistir, para não fazer. Pô, é um fracasso. A minha vida foi sempre essa coisa de fracasso, de ter coisa. Entendeu? Mas, enfim, eu acabei conhecendo outras pessoas, conhecendo o Oiticica, conhecendo as pessoas. Enfim, e isso eu tinha um diálogo fora. Isso me ajudou a manter o meu trabalho, segurar o meu trabalho. Senão eu tinha desistido, não tinha por que continuar, entendeu? Sendo cortado em tudo. É tanto quando eu comecei até a dar. Eu fiz uma exposição depois dos 2020, exposição no museu, que a primeira exposição praticamente de arte contemporânea do Museu de Arte Moderna foi eu que fiz, a exposição em 1980. Então, 2020, não, 2000 e quantos, 10 ou 20 anos, 15 anos depois, eu fiz uma outra exposição. E aí tinha as oficinas lá, o curso e tal, enfim. E aí os alunos perguntam, eu gostei do seu trabalho muito simples, parece que é fácil, a gente vê assim, olha que é fácil, mas parece que tem um cálculo nisso aí, tem uma experiência de trabalho, você poderia falar e tal, tudo bem, pode falar e tal. Eu falei algumas coisas, aí surgiu essa ideia de dar um curso lá no museu, um curso de arte e tal, mas de teoria, história, teoria, para mim não sei qual é a mesma coisa, a diferença entre história e teoria. Eu falava que tinha os professores da universidade que tentaram dar, ficaram lá, não conseguiram dar, deram um semestre, 2, desistiram. Eu fiz, olha, eu não sei dar aula, já fui recusado na universidade umas 2 vezes. Como eu sou um fracasso, se os professores fracassaram, vai ser mais um fracasso na minha vida, não vai ser problema nenhum. Aí eu comecei a dar papo lá, enfim, comecei naquela época, não tinha nem como projetar, tipo, mostrava o livro para mostrar as imagens, aquela coisa, depois aparecia um retroprojetor, aparecia um projetor de opacos, que a gente conseguiu, o museu conseguiu ter. Enfim, então eu passei quase uns 10 anos dando aula no museu, enfim, que tinha umas 80 pessoas dando aula, assim, agora realmente era aula, não era aula de um professor, era de um artista falando sobre o olhar, como ver Picasso, não é discutir o que é o cubismo, ficar discutindo o conceito de cubismo, mas o que é olhar Picasso, o que é olhar Da Vinci, entendeu? Então isso tinha assim uma variedade assim, de público, de estudante, pessoal que estava na favela, pessoa que vinha lá que ia de carro importado, ele que não tinha nem trabalho, passagem do ônibus para pagar para voltar para casa, mas estavam lá, entendeu? E tinha aquela convivência, tinha médicos, dentistas, estudantes, sei lá, enfim, delegado, tinha até delegado no curso. Quer dizer, então era um curso assim, agora é um curso difícil realmente de dar para um professor que tem uma estratégia, que tem uma meta, assim, entendeu? De repente o cara, e Deus, né? No curso, e Deus, como é que é Deus? Aí você tinha que trazer aquilo para o ambiente da arte, porque a arte não serve para nada, tá? Mas a discussão de arte, você pode entrar em qualquer discussão, entendeu? Daqui a pouco o cara sai de arte, vai discutir política, vai discutir não sei o quê, vai discutir sua vida. Então você tem que ter uma percepção, uma capacidade de trazer isso para o campo da arte, a experiência dele de vida, a experiência dele com a religião. Como é que isso se dá no olhar sobre a arte? Como é que se dá em olhar um Picasso, em olhar um Duchamp, em olhar um Da Vinci e tal? Isso acabei ganhando assim a plateia, que o curso ficou assim 10 anos, disputadíssimo, 80 alunos, 50 alunos por semestre, era
Foi um sucesso na Bahia, você discutir para estudar teoria da arte, história da arte, assim, para ver. Então, foi um curso que formou público. Então, esses fracassos meus me levaram a isso, também deram essa coragem. Eu gostei, foi uma época assim, maravilhosa para mim. Foi ótimo. Pelo salário era insignificante, assim, você ganhava, sei lá, não valia a pena se fosse levar. Mas essa convivência, você, o artista é sujeito que está é um sujeito solitário no seu ateliê, né? Então era uma oportunidade de você estar convivendo com outras pessoas, quer dizer, transmitindo a sua experiência também de trabalho, como é que você vê os outros artistas, como é que você vê a história da arte, entendeu? Você passar essa sua experiência, eu acho que isso para mim foi muito rico, entendeu? Muito rico para quem estava ali. Uma vez até eu perguntei a um médico que estava lá, por que tanto médico está vindo para esse curso assim? Ele disse assim, olha, seu curso está maravilhoso, eu não estou aqui para ter certificado, não quero saber de discutir nada. Eu falei o seguinte, tem um congresso em São Paulo, um colega nosso tem uma exposição, a gente vai no mato, aqui a gente não sabe nem entrar no museu, fico com medo de... Só tem praia. E seu curso, pelo menos, a gente já entra aqui no museu, eu pelo menos já sei olhar esse boi da Tarsila e não fico com medo. Então, então o curso está valendo a pena. Tá valendo, porque como... Então, essa experiência, que é gratificante para você, esse retorno, que é muito mais do que o que você tem de salário para receber ali, a gratificação que você tem pelo curso, entendeu? Você saber que tem pessoas ali que estão conseguindo ter uma relação interessante com a vida. Cada vez que ele entra no museu, que ele sai, tem uma outra relação interessante. Entendeu? Ele está tendo uma relação, por exemplo, passa a ter uma outra relação diferente com o cliente dele, com o hospital onde ele está. Isso é fantástico. Isso é muito mais do que qualquer coisa que você possa pagar para uma pessoa. Uhum. Isso é muito gratificante, né? Olhar na arte é difícil, né? Precisa ter um olhar habilitado. É verdade. Chamar atenção para isso é maravilhoso para mim. Alma, que bonito você falando isso, que treinar o olhar, né? E você trabalha exatamente com isso, né? Com a palavra como objeto, a palavra como imagem, a arquitetura, o espaço como imagem e o olhar de formas diferentes para coisas, é aquela coisa, parece simples, né? Mas tem um olhar, um cálculo, camadas e camadas dentro do trabalho. Como é que o seu trabalho, na verdade, como é que você falou que você foi conhecendo outros artistas, mas você estava completamente descentralizado do eixo Rio-São Paulo, você estava na Bahia. E aí, como é que foi? Você estava aqui, você completamente isolado de tudo, entendeu? Você não tinha... Quer dizer, a década de 70 você não tinha publicação sobre nada. Sobre o neoconcretismo você não tinha nada. Sim. Tinha coisas assim, alguns catálogos, algumas coisas. Tanto que eu descobri na escola de arquitetura, quando eu estudava, em 73, eu descobri uma revista, que por acaso achei jogada lá, uma revistazinha, que eu me deu vontade até de me arrependi porque eu não roubei a revista. Que era uma revista, uma arquitetura e decoração, que era um dos editores, era o Valdemar Cordeiro, e que essa revista foi o catálogo, esse número dessa revista, foi o catálogo da exposição de 56. Estava tudo registrado naquela exposição, eu tive essa oportunidade de ver isso na escola de arquitetura. Olha aqui. Hoje, olha, eu devia ter roubado aquela revista, me seduzia tanto aquela revista que eu não... Você voltar, pois é. Não tinha Quer dizer, então você vai tentando descobrir as coisas, tentando inventar as coisas, entendeu? Imaginar, enfim, pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, conhece uma pessoa, enfim, vai conversando, vai descobrindo, enfim, você encontra, olha, isso, o cara falou isso e tal, como é e tal. Quer dizer, eu frequentei muitas, eu ia ao Rio, frequentava as casas das pessoas, frequentei a casa do Valtés, frequentei a casa do Ronaldo Brito, frequentei assim, para obter informação, porque você não tinha nada. A Lígia Páprico veio aqui, tinha as jornadas de cinema, que tinha aqui, ela veio participar de cinema, acabei ficando muito amigo dela, a gente saía aqui da cidade conversando. Quer dizer, então eu tive assim, uma
um conhecimento no ateliê das pessoas, na casa das pessoas, entendeu? Vendo com as pessoas, quer dizer, isso eu acabei de trazer também essas informações para Salvador. Eu trazia as revistas, aquela revista Malas Artes, eu consegui lá, o editor Sim. Carlos Zilli me deu uns 10 números, eu trouxe, botei na Escola de Belas Artes, botei na Escola de Arquitetura, dei para alguns amigos, eu guardei alguns 2 números para mim, né? Então, quer dizer, trazer essas informações para aqui. Né? Agora, isso você paga caro por isso, né? Sim. Você sair na frente, derrubando barreiras, você paga caro por isso. Entendeu? Você fica um sujeito rejeitado, um sujeito à margem, pô, esse cara é revolucionário demais, esse cara não sei o que e tal, enfim. Mas, enfim, acho que eu consegui fazer alguma coisa, De enfim. fracasso, É né? tanto que. Hein? Cheio de fracasso, né? Cheio de fracasso. É, tanto que uma vez, eu conversando com o Guest, que o Busquets veio aqui, foi com o Busquets no aeroporto e tal. Aí o Guest falou: olha, a arte na Bahia é antes e depois de você. Uma curtição, a guardação dele comigo, né? É antes e depois de você. Arte contemporânea é antes e depois de você. Não. Mas, Alma, porque não é nem isso, né? É você trazendo a produção, você fazendo esse intercâmbio e, na verdade, formando o público também através das aulas. Então, no final das contas, você fez todo. É quase como se você criasse um sistema para que aquilo ali fosse possível. E aí, quando a gente fala desses caminhos, assim, você criou um mercado para você, né? Com todos os fracassos, com todas as questões. Então, você foi criando ali um ambiente para que o seu trabalho pudesse existir. Então, e mesmo assim, ainda produzindo trabalho, entrando como um grande agente no mercado, que a gente sabe muito bem que naquela época ainda era muito era diferente, as pessoas, né? A questão da pintura ainda estava muito. Você falou aí, a gente no meio de uma ditadura militar. Então, assim, o poema Progresso, né, começando, ninguém falando sobre poesia concreta. E você foi cavando todos os caminhos possíveis para aquele trabalho existir. Então, realmente, é antes e depois de você na Bahia. Mas conta do. É uma brincadeira do Guest, mas, entendeu? Depois o Antônio Dias também falou isso para mim, então, são as brincadeiras deles, assim, que a gente, enfim. Mas realmente foi, E por que você. eu acho que eu consegui trazer isso, fazer isso com a Bahia, trazer essas coisas, entendeu? Trazer essas informações, enfim. Era um momento também que estava no final de 70, estava assim também, digamos, o Museu de Arte Moderna estava assim reabrindo, assim, quer dizer, existia o museu, mas o museu estava um pouco assim à parte, que na década de 70 a única instituição que funcionava na Bahia era o Instituto Goethe, o Instituto Brasil-Alemanha, né, que tinha um diretor aqui que abriu as portas para a gente aqui e tal. Minhas primeiras exposições foram todas no ICMA. Então, quando reabre esse museu, estava lá, nossa geração de 70, o pessoal que estava no museu, porra, brigando para reabrir, tomar. O museu existia, mas não tinha essa coisa de ser um museu de arte, de frequentar das pessoas, de fazer exposições. Tanto que teve, enfim, teve uma exposição de reabertura, uma exposição cadastro, que tinha de tudo no museu, entendeu? De dona de casa, enfim, que foi. Enfim, que eu até escrevi uma matéria sobre, fiz um textozinho que saiu na revista Arte Hoje, que era dirigida por Luiz Coutinho, no Rio de Janeiro, a revista que era da Globo, sei lá, saiu essa textozinho lá e tal, enfim, fazendo falando um pouco desse momento da Bahia. E logo em 80, começo logo de 80, eu fiz essa primeira exposição chamada Sacrifício de Sentido, que eram os objetos produzidos na década de 70, objetos mais conceituais. E praticamente foi a primeira exposição assim, individual assim, de arte contemporânea que marcou assim, o museu assim, nesse momento. Assim, e tal, aquele trabalho que eu dizia, pô, até eu fazia isso e tal, enfim, né? E a gente, até eu fazia isso, mas parece que tem uma matemática nesse trabalho, alguma coisa assim. É isso, o que é que quer dizer? Não sei também. E tal. Quer dizer, era tudo aquele momento também do AI-5, aquelas coisas, objetos assim, tensos, que reproduzia, falava um pouco desse momento, mas de uma maneira assim, não direta, de maneira muito indireta. Né?
onde a preocupação era muito mais a linguagem, entendeu? Acho que a política da arte é o desenho, o fazer da arte, entendeu? É a linguagem da arte. Era uma coisa de uma política mais localizada em transformar a linguagem da arte, em falar aquelas coisas de outra maneira. Não dizer o que estava acontecendo, mas convidar as pessoas para um pensamento sobre o que poderia acontecer, sobre o fazer da arte, sobre o fazer político, enfim, o que estava acontecendo, o que estava na vida, na experiência de cada um. E a arte, cada um, quer dizer, coloca a sua experiência de vida. Quando olha, coloca uma experiência de vida naquilo ali, o que ele viu, a experiência dele e tal. É tanto que eu tinha um trabalho que eu aproveitei, me deram um pacote de papel fotográfico velho. Eu aproveitei isso, eu estava fazendo um trabalho, fiz uma série de papel, botei na parede sem revelar, em branco, aquele papel assim meio cinza, assim, que não, velho, que não dava mais fazer, fiz assim, e botei uma legenda chamada Fotografia de Paisagem Brasileira, para discutir muito a questão da semiótica, essa coisa de você, o sentido de uma coisa, da imagem, e você designar a imagem, como no jornal, onde vem aquele negócio que é fulano de tal, e tal, não sei o que e tal. Sempre tem essa coisa da legenda, da fotografia, com a legenda para direcionar uma leitura da fotografia, uma leitura da imagem. Então eu fiz aquilo, aquela fotografia de paisagem brasileira. Então, pô, legal esse trabalho. Você está falando de um momento político do Brasil, da repressão, que não pode falar, da censura. Pô, eu não pensei isso, mas está isso no trabalho, entendeu? Assim, como as pessoas, aquele momento traz, assim, enfim, é um trabalho de discutir, ver como as coisas, assim, em arte acontecem. Você não espera aquilo, quer dizer, eu não sei quem está nesse momento com a verdade, se eu que pensei daquela forma, ou se o espectador que viu daquilo, mas que ele está lá no trabalho. Realmente é aquilo. Porque Quando o trabalho torna público, você pede, digamos, você é um autor assim, do trabalho, um autor intelectual, mas o significado do trabalho escapa a você. escapa e acho que tem uma coisa bem Hélio Lígia, assim, que a gente pode falar que não é, na verdade, o espectador, mas o participante do trabalho, né? Que ele, na verdade, ele está dando outro significado para o trabalho também, né? E ali É, e construindo uma outra história para o trabalho. uhum. O espectador é sempre um participante do trabalho. Exatamente. Quer dizer, no caso mais dos artistas mais do que entre mim, o neoconcretismo, aquela coisa toda, tem a arte conceitual. Uhum. Quer dizer, não é bem só aquela participação do corpo ali, entendeu? Como parangolé, Sim, como não. tal. Tem É, uma participação mental do espectador naquilo ali. sim, A obra existe quando ele olha, sim. quando ele dá assim, ele projeta naquilo as suas coisas, as suas inquietações. A arte é sempre esse espaço aberto para você. Você coloca as suas inquietações, sua relação com a vida, você está ali, entendeu? Exatamente o que acontecia assim no meu curso, que dissesse era difícil de se para um professor que tem aquela coisa toda, aquela preocupação com a história. De repente, alguém que vem lá de uma favela, que tem outra experiência diferente com a vida, e levanta uma questão assim, entendeu? Pá, né? Tanto que eu tinha até um aluno que andava com uma bibliazinha no bolso, um pedacinho de bíblia pequenininho, então eu chamava ele de pastor. Mas ele levantava as questões, ele misturava Jesus Cristo com Mondrian e tal, enfim. Mas ele saía ali do curso, ele ia para as livrarias, não podia comprar, mas ele olhava aqueles livros da Tasso, não sei o quê, olhava aquilo tudo e tal, e voltava com as questões, assim, interessantes até, assim, e tal, e conseguiu desenvolver um trabalho na escola, nas oficinas, práticas, um trabalho interessante, entendeu? Quer dizer, então, isso, não sei se o professor, como é que ele vai o cara colocar Deus naquele momento, ou você tem que voltar atrás, como foi a passagem na modernidade, como é que apareceu o século XIX, essa crise com o sagrado, enfim, a religião, você tem que trazer isso para colocar uma outra. Quer dizer, então, é um curso que exigia de você não um conhecimento muito grande de história, se tivesse uma vivência
com o olhar da arte, com o viver da arte e tudo, para você trazer, que você ganhava essas pessoas, entendeu? Você ganhava também uma espécie assim de uma convivência social saudável entre essas pessoas, entendeu? A pessoa que via na favela, a pessoa que morava num bairro de classe alta, entendeu? Um cara que ia não tinha dinheiro para voltar para casa, mas que acabava conseguindo dinheiro para voltar. O cara chegava de carro importado, mas ele tinha era uma convivência, além de ter essa coisa com a experiência da arte, essa convivência social que é interessante para o museu. Formava um público museu. Né? Estava sempre, essas pessoas sempre voltando para ver ali, para discutir, entendeu? Então o cara lá da favela discutia com o cara conceito de arte, o cara parava para escutar, então o cara se sentia integrado naquele momento, naquele lugar, entendeu? Então você tem esse retorno que você não espera, mas que você tem esse retorno. Eu acho que isso também enriquece o seu trabalho. Sim. A sua capacidade de produção, isso você coloca também no seu trabalho. Como é que olhar o trabalho? Sim. Como é que alguém que chega lá de carrão lá, e outra pessoa vê também um trabalho de arte? Como é que vai ver o seu trabalho? Como ele consegue também ter um acesso a isso? Né? Quer dizer, você tem que ter um olhar habilitado em arte, você não precisa ser um historiador, um histórico para entender aquilo. Né? Na sua vivência, aquilo ali, o cara consegue ver, olha um Picasso e ver coisas assim, enfim, de um empresário mesmo que ele viajou e tal, enfim, aí ele foi olhar uma exposição retrospectiva de Picasso na França, não sei o que e tal, aí ele viu assim, o cara assim, pô, olhou um trabalho, parece Cezanne, não sei o que e tal. Aí o monitor falou, pô, tudo que você falou nas cursos, o monitor falava, eu me senti bem lá, agora já sei entrar no Museu da Europa, tranquilo. Quer dizer, e essas pessoas vinham para o museu aqui em Salvador, Museu de Arte Moderna, as exposições, essas pessoas estavam lá, entendeu? Estavam observando as obras. Quer dizer, o cara vinha, levava o museu lá para o bairro de alta classe, mas o cara vinha e levava o museu lá para a favela também. Imagina você conviver com isso, é maravilhoso isso, é uma experiência assim, que eu nunca esperava na minha vida. Quer dizer, a arte tem esses episódios, às vezes 40 anos, 50 anos fazendo arte, você entra nessas coisas, nessas experiências. Quer dizer, são os episódios que vão acontecendo no seu percurso, você vai incorporando isso à sua produção, à sua discussão de arte, à sua visão de arte, como você vê um trabalho de arte, entendeu? Então, você olha hoje e vê uma Mona Lisa, depois você vê assim, existem várias formas de ver a Mona Lisa, né? Várias formas, como é que o cara vê, como é que o cara não vê e tal, enfim, entendeu? Então, isso é bom para você, é bom para quem está ali, quer dizer, é uma outra experiência que você não esperava na sua vida, uma surpresa, assim. A arte é esse lugar de muitas surpresas. Agora, você tem que acreditar numa coisa que você faz. Sim. Tem que fazer aquilo com vontade, entendeu? Você tem que tomar os seus massacres, suas coisas, entendeu? Eu fui muito massacrado, só passei por tudo isso, enfrentar uma cidade, enfrentar uma coisa assim. Mas, enfim, não fiquei rico, mas consegui. Também não me interessa. Alma, eu acho que tem uma coisa que você falou assim, você tem que estar disposto a ser massacrado. Mas não é ser massacrado, mas assim, você tem que estar disposto a saber qual é a sua verdade. Você não acha? Que o artista, assim, se aquilo é verdade, então você vai com aquilo, né? A gente continua, você tem que poder suportar não estar na frente, até porque depois eles vão seguir, né? E hoje em dia, né, o seu trabalho depois... E aí eu ia falar, né, tantas bienais, tantas exposições individuais, agora o livro, tanta coisa que veio, né, que tem vindo durante os anos. E é isso, bienais importantes de São Paulo, né? E você mesmo, assim, lá de Salvador, vendo para São Paulo, então, sendo reconhecido como esse eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe muito bem como era, né? Ainda é, mas como era nessa época, e como foi isso para você? A arte tem essas coisas dos centros também, né? Tem. Você tem que estar no centro na hora certa, no lugar certo, né?
Picasso é Picasso porque ele estava naquela época em Paris. Paris, que era a capital cultural do século XX, sei lá, entendeu? E que Se ele tinha, estivesse em na Espanha, seria um grande pintor espanhol. exatamente, que tinha o Marchand alemão, né? Também tinha isso. Exato. Tem que estar no lugar certo, na hora certa, entendeu? Quer Isso. dizer, se eu tivesse no Rio, São Paulo, talvez a minha carreira tivesse desenvolvido de outra forma, entendeu? Mas estava aqui, entendeu? E principalmente naquele momento que você está surgindo, primeiro, você além de você ter essa recusa local, você é visto sempre com desconfiança lá fora. Nos grandes centros, você vive, pô, o cara na Bahia para querer para pensar, sei lá, em Adorno, em não sei o quê, arte conceitual, quer dizer, você é visto com certa desconfiança. Hoje as coisas estão mais diferentes, as coisas são diferentes hoje. Mas naquela época, década de 70, pô, era um momento, não dá para você comparar com hoje, entendeu? Não dá para você comparar. Né? Realmente não, e hoje é até mais fácil para quem está começando, né? Para quem está começando, ter essa busca assim, do artista novo, novo em idade. Porque artista é uma coisa de artista. Eu me lembro quando eu comecei, o José Cláudio, o Rubem Valentim, disse assim, arte é coisa de velho. O cara para ser artista só depois de 30, 40 anos de trabalho. E é verdade isso. Depois de um certo tempo, você olha para trás e vê onde foi que ele chegou. Entendeu? De onde foi que ele começou, onde ele chegou. Enfim, não é uma coisa. É tanto que o Valentim, se quer fazer sucesso, você é cantor de rock, que faz logo sucesso. Agora, para ser artista, é muito. Realmente é difícil. Você tem que ter um trabalho de arte, não é uma coisa fácil, entendeu? Não tem um superdotado em arte. Em música você tem um superdotado, alguém que tocou com 5 tocou 5 anos, não sei o que e tal. O caso começou, você vai chegar com uns 17 anos, quer dizer, você não tem assim um superdotado em artes visuais. Difícil ter, não existe, entendeu? Então, arte é um trabalho, é um acúmulo de trabalho. É um acúmulo. Né? É um acúmulo. Os artistas mais melhores, os artistas que mais transformam a linguagem da arte são os artistas mais velhos, entendeu? Acúmulo de Você trabalho. olha para trás, é o percurso do trabalho. Acúmulo de trabalho e de experiências. Esse acúmulo de experiência, você vai mudando, você vai, sei lá. Aí você olha para trás e vê onde é que você chegou. Entendeu? Então você pega, por exemplo, um Volpe, por exemplo, pega aquela casinha que ele fez lá e tal no começo, sei lá. Poderia aquilo não ser nem arte, entendeu? Aquilo, se ele tivesse feito aquilo só. Mas quando ele chegou, aonde ele chegou, aquele trabalho é, tem uma valorização em função de onde ele chegou com aquele trabalho. Se não chegasse a lugar nenhum, aquele trabalho não valia nada. Se torna, mas está ali, é um trabalho que faz parte da história dele. se torna significativo. Vamos lembrar que Duchamp começou como pintor, né? Exato. Então, Alma, agora que a gente está falando disso, assim, como é olhar para trás e ver onde chegou? Como é? Como é olhar para trás e ver onde o trabalho chegou? Peraí, que estou ouvindo direito. Como é olhar? Como é olhar para trás e ver onde o trabalho chegou? Olhar para trás é uma coisa assim, quer dizer, a arte tem esse parentesco com a filosofia, né? A afirmação do devir, a afirmação do passado, né? Portanto, não existe evolução em arte. Né? O Picasso não é mais evoluído do que o Da Vinci, né? Enfim, são momentos diferentes, são questões diferentes, entendeu? Então, olhar para trás é um reconhecimento, você olhar aquilo, quer dizer, você até, quando você olha para o seu próprio trabalho, você tem surpresas naquilo, coisas que você não gostava, você lá não está nem, você olha assim, poxa, esse trabalho, porra, mal feito, enfim, mas enfim, está ali, e acaba sendo da coisa, você chegou a algum lugar, você chegou, sei lá, entendeu? Quer dizer, e quando você olha também, você acaba vendo coisas que você não viu quando você fez, tá entendendo? Tem coisas que você olha, mas aí você já viu outras coisas, você já viu outras coisas, aí aquele trabalho passa a significar
outras coisas para você que você não pensou. Com certeza. Quer dizer, a sua experiência, você já viu outros trabalhos, você já leu outras coisas, você viu outras coisas. Entendeu? Então, é sempre você faz uma releitura daquilo que você fez. Sim, com É certeza. tanto quando a gente olha, quer dizer, quando você vê a Mona Lisa, hoje é diferente de uma sociedade daquela época, daquele momento, que viu aquela Mona Lisa. Hoje, quando você vai ver depois de Picasso, depois da modernidade toda, depois da contemporaneidade, então o quadro passa a ser outro. Nunca é o mesmo. Não, Por isso que a arte não termina, não tem uma finalização. E os grandes artistas tinham o trabalho de terminar os trabalhos. Você vê que o Da Vinci tinha essa dificuldade de acabar. O Marcel Duchamp levou 28 anos pintando aquele quadro, deixou inacabado, entendeu? A arte está sempre inacabada, do ponto de vista conceitual, está sempre inacabada. Né? O Foucault volta para as meninas de Velázquez, 300 anos depois, ele vai ver coisas que estão ali, que o Velázquez não viu, nem a sociedade da época poderia ver aquilo que está ali, mas está no quadro, está ali. Então, quando a gente volta, depois de um tempo, de um percurso desse, quando a gente volta para trás, a gente vê coisas que a gente não imaginava, que tá ali, mas que está no trabalho. Está no trabalho, está ali. Ô, Alma, e você teve que fazer isso agora para essa exposição e para esse documentário, né? Olhar para o passado. Como foi para você olhar para o passado? Hein? Como foi para você olhar para o passado para fazer esse documentário? O passado é uma coisa que lhe enriquece muito. Eu acho que a arte você precisa voltar para o passado. Né? Você tem que voltar para o passado. Você só consegue alguma coisa quando você olha para o passado. Cézanne, que foi o mais importante artista daquele momento do impressionismo e tal, que leva ao impressionismo quase que ao cubismo, ele não saía do Louvre, passava tardes e tardes no Louvre para olhar o passado, para dar um passinho adiante, entendeu? Eu acho que a arte tem isso como a filosofia. O que é que o filósofo contemporâneo faz hoje? Como dizia um historiador de filosofia, acho que é o Chatelet. Isso faz o quê? É nota de página do que Platão já fez. Entendeu? Então, o passado em arte tem isso. Arte é diferente da ciência, que pode fazer a negação do passado. Quer dizer, a arte pode falar numa evolução, você pode dizer que a, a física de Einstein é uma evolução da física de Newton, sei lá, entendeu? Mas em arte você não pode dizer que um artista contemporâneo, que um Picasso, é uma evolução com relação a Da Vinci, com relação a Miguel Ângelo, entendeu? Não existe essa evolução. Então a arte se alimenta do passado, e o artista, eu acho que ele precisa estar sempre voltado para o passado. Temos gente que fica preocupado com o futuro, olha o que é que vai ser, mas o mais importante é o passado. Entendeu? Para você dar um passo para o futuro, você tem que olhar para o passado, senão você vai cair num precipício, né? Para dar um salto, você Oh, tem que voltar ao passado. tem que voltar um pouquinho, né? Até para saber que é um precipício. Ô, Alma, a gente está aqui chegando. Primeiro, eu quero saber quando é que vai estrear o documentário. Um documentário meu, É. não sei quando é que vai ser esse documentário, viu? Eu não tenho assim. Aliás, tem o diretor que está diretor do Manco era de cinema e tal, foi meu amigo desde da década de 70, ele ele era da área de ciências humanas, na época de estudante, era da área de arquitetura, da ciência humana e tal, está no museu, que ele já fez até umas gravações comigo, já tem umas 2 horas de gravações, pensando em fazer um documentário, retomando isso, enfim. Ele estava presente, visitou a exposição que eu fiz no MAN em 80, aí até brincou com o mesmo dia. E eu botei até uns salgadinhos em cima de cada objeto, que depois teve um lançamento de livro, tinha salgadinhos. Mas naquele momento, trabalhos eram efêmeros, era para. Mas não pode nem falar isso hoje, senão eu Não pode, não pode. estou condenado. Mas o trabalho era efêmero, era isso mesmo, entendeu? Então, está fazendo umas gravações, vamos ver aí se isso Vamos ver como é que dá. sai isso, vamos ver, entendeu? E, Alma, eu acho que. Saiu esse livro aí, que eu fiz esse livro aí apressado, enfim, que tinha um outro livro para fazer, não saiu ainda, que ia sair e tal. Fui fazendo esse material que eu tinha e acabou dando nisso aí. Enfim, E vai tá aí. dar certo.
Eu queria, só para a gente fechar, se você pudesse, sei lá, dar um conselho para os artistas que estão começando agora, ou artistas que estão aí depois de 50 anos de carreira, o que você falaria para eles? Olha, eu acho que o artista novo, com essa demanda hoje que há, assim, de novidades, enfim, eu acho que tem muita pressa, né? Muita pressa em fazer sucesso, em fazer não sei o quê, né? Eu acho o seguinte, a modernidade é essa coisa assim do novo, né? Essa busca desesperada em torno do novo, que até o Haroldo Rosenberg, o crítico americano, para a tradição do novo, né? Tal, enfim. Enfim, então acabou essa coisa, depois do cubismo, todas essas transformações radicais do ponto de vista da forma, não existe mais, entendeu? Tudo dizendo que nós ficamos, né, nem mais pobres, nem mais ricos, enfim, é que as questões mudaram hoje, entendeu? Então, acho que o mercado está em busca sempre de coisa nova, mercadoria nova. Então, está investindo muito novo em idade. E que está começando, de repente o cara tá assim, tem 5 anos de trabalho, não sei o quê, apresentou trabalho, que novidade estava no mercado, valendo não sei quanto, enfim. Mas não sei se daqui a 50 anos isso vai valer. Né? Eu acho que o artista tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que o mercado também está, os novos curadores, em busca desse negócio, descobrir novos talentos. Eu acho que não existe mais novos talentos em arte, não existe nada disso. A arte é um trabalho, uma conquista, é um sacrifício, entendeu? Se você quer fazer sucesso, vai buscar outra coisa, mas a arte é um trabalho, é uma coisa demorada, é uma coisa lenta. Só depois de algum tempo você pode olhar para trás e ver o que você fez, onde você chegou, se você realmente construiu alguma coisa. Né? Eu acho que o artista ele tinha, em vez de olhar para o futuro, ter preocupação com o futuro, com o que ele realizou, olhe para o passado primeiro. Preste atenção no passado. Preste atenção nessas pessoas que fizeram coisas mais interessantes do que ele. Para daí ele poder acrescentar uma pequena coisa ao mundo. Se ele conseguir acrescentar uma pequena coisa ao mundo, é muita coisa. Né? Se conseguir acrescentar a poética do mundo, é muita coisa. Entendeu? Acrescentar, é isso que a gente faz a vida toda, é prestar atenção. O artista passa a vida toda olhando para trás, olhando, para depois dar um pequeno passo, uma pequena pincelada. É o que o Cezanne fez a vida toda, passou a vida toda no Google. Quer dizer, os últimos anos não fez nada, os últimos 30 anos não fez nada, não sei pintar. Se considerando um fracasso na vida toda. No final da vida, ele considera que conseguiu lentos progressos. Mas esses lentos progressos era tudo que o Picasso e o Braque precisavam para fazer o movimento mais importante da história da arte moderna, que foi o cubismo. Então, o artista é esse sujeito que dá o corpo ao mundo para transformar o mundo em arte, como dizia assim, uma coisa, acho que um Balerite, uma coisa assim, pega o corpo ao mundo para fazer a pintura. Então, é esse tipo de coisa. O artista é esse sujeito que se entrega a isso. A vida, o sucesso, a grana, isso é uma coisa superficial. Entendeu? É bom para viver, o cara precisa disso, mas o trabalho é o trabalho. Quando a gente olha para trás e vê o que essas pessoas entregaram a vida, dedicaram a vida, o Van Gogh, se você vai lá e até joga um negócio na sopa no Van Gogh, quer dizer, não vê isso, a dedicação de um cara que jogou sua vida para produzir uma beleza, alguma coisa, para uma sociedade que vem depois, para um futuro. Não produziu aquilo para ele, ele nem viveu daquilo, ele produziu alguma coisa por deleite, para o saber de uma sociedade, de um futuro, de uma sociedade que veio depois dele. Entendeu? Então ele tem que pensar nisso, em produzir alguma coisa. Tudo bem, precisa viver, faz as coisas, mas ele precisa pensar em produzir alguma coisa para uma sociedade que vem depois. Porque que legado ele vai deixar para o futuro, para a sociedade, para os descendentes dele? Acho que a gente tem que ter esse compromisso com a sociedade. Não pode destruir o mundo, tocar fogo, destruir tudo no mundo, por prazer da gente, né? Para a gente satisfazer nossos destruir, vou destruir não sei o quê, mata, tirar rio, enterrar os rios, como está fazendo nas cidades hoje. Como está fazendo aqui essa sociedade, eu trabalhei com urbanismo, muito triste isso. O cara transforma o rio em esgoto, depois tampa o rio, enfim, loucura.
Quer dizer, o que vai ser da sociedade no futuro? Então, a arte é esse jeito. Pensa, faz agora, mas se pensar uma coisa. É uma coisa, o que é que ele vai deixar? Ele herdou uma coisa que outras pessoas fizeram para ele. Ele está aqui na sociedade, num mundo que outras pessoas produziram para ele. E essas pessoas deram a vida. Vai de Da Vinci, Picasso, não sei o quê e tal, Duchamp, Van Gogh. Essas pessoas construíram um patrimônio, construíram uma coisa para a gente aqui agora. Estamos convivendo com isso. O que é que nós vamos deixar para o futuro? Para quem vem depois da gente? A vida passa rápido. Isso aqui é efêmero. Como dizia Nietzsche, o homem que não produz nada, produz uma coisa, ele morre e se acaba. Agora, quando você produz alguma coisa, você continua. Então, uma coisa interessante na história da filosofia que é a morte de Sócrates, né? Que ele está lá, o cara vai dar cicuta a eles, que ele pode tomar, ele disse, não, que ele tomava antes, e ele consola Platão e Aristóteles ali, triste, chorando com aquilo. Ele diz o seguinte para os filósofos, consola os filósofos, vai morrer, consola os filósofos que estão chorando. Vocês vão enterrar apenas um corpo. As ideias vão ficar. E as ideias estão aí. Então, quando a gente fala de Sócrates e Platão, eles estão aqui, estão vivos para a gente. As ideias estão aqui. Então, o artista é o sujeito que produz alguma coisa que deixa aí. Quando a gente fala de Van Gogh, está aqui. A obra está ali. É isso que está ali. Eu acho que os artistas têm que ter um pouco essa paciência de pensar nas gerações futuras. O que é que ele vai deixar para as gerações futuras? Para que as gerações futuras não venham culpar a nossa geração do prejuízo que nós deixamos para ele. Perfeito, Alma. Um prazer sempre falar com você. Então, o que que nós vamos deixar? Ficamos com isso. O que que nós vamos deixar para a geração futura? É um prazer falar com você, ter trabalhado com você, estar com você. Então, quero saber desse documentário, quero saber de tudo. Me mantenha informada. E muito obrigada pela fala. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo. Obrigado a você por essa oportunidade de estar aqui, esse convite. Enfim, foi um prazer para mim estar falando com você. Tá bom? Um beijo grande para você e até breve. Beijo, Alma. Tchau.